será a próxima potência mundial? Desde os meus tempos escolares, eu tenho visto os Estados Unidos como a potência mundial, lá no topo, a principal. Eu lembro que a gente perguntava ao professor, por que sempre os Estados Unidos? E ele falava, de tempo em tempos, alguém toma posição de primeiro na lista de governo mundial e se torna essa potência. Hoje nós estamos vendo os Estados Unidos, que é uma potência mundial em força, em exército, em tecnologia, a sua área militar, uma potência. E muitos acham que as profecias sobre... E muitos apostam nas profecias, colocando os Estados Unidos como a nação principal do mundo. Mas quando, irmãos, nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que os Estados Unidos não se encontra nela como potência mundial e final. Alguns irmãos até encontram os Estados Unidos. Eu, sinceramente, não encontrei. Eu não vejo os Estados Unidos como a potência final dos últimos dias. Por isso eu creio que os Estados Unidos, em um certo momento, cairá. Haverá a queda dos Estados Unidos. E nós temos acompanhado até então que os Estados Unidos, ele é judaico-cristão, tanto é que ele está sempre aliado ao lado de Israel. Bem, até então, estava, que vocês têm visto nesses últimos dias, uma mudança aí dos Estados Unidos se aliando ali ao Oriente Médio, não tanto mais com Israel, mas já visitou a Arábia Saudita e o Catar. Então, a gente viu uma diferença nesses últimos dias. Mas nós sabemos que tudo ali são alianças, são interesses. Claro que os Estados Unidos sabe muito bem o que o Catar e que a Arábia Saudita pensa sobre eles. Mas eles querem aliança visando poder político, visando situações, então eles vão se aliançando mesmo sabendo o que um pensa do outro. Isso aí é certo. Se nós que estamos aqui sabemos o que um pensa do outro, imagine eles que têm os órgãos avançados de inteligência. Mas, queridos irmãos, esse Estados Unidos forte, que até então nós acompanhamos, nós vemos, a gente percebe que ele vem deixando aqueles princípios cristãos. Ele já foi um dos maiores evangelistas do mundo, Estados Unidos, mas nós vemos uma queda nos preceitos cristãos nos Estados Unidos. Então isso está afetando a espiritualidade, o mundo espiritual. Isso nós vamos ver uma queda. A aliança com o Senhor nós estamos vendo sendo ali afetada nos Estados Unidos. Já não é mais aquela potência voltada para princípios cristãos. E quando isso acontece, algo sério ocorre no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, algo já está ocorrendo ali com os Estados Unidos. E como potência, nós veremos que ela não se... E essa potência, ela em um determinado momento cairá. Cláudia, mas por que você fala isso? Porque, de acordo com as Escrituras, quando nós olhamos, as nações que vão estar alinhadas nos últimos dias, a principal, a cabeça, a potência, não está nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós veremos a última cabeça que se levanta da besta do mar, ou seja, das nações. Uma besta se levantará das nações. Essa besta, ela possui chifres e esses chifres coroas. A Bíblia diz que serão 10 reinos nos últimos dias. E quando a gente começa a ler os profetas, Salmos, olha só Salmos. O profeta Asaf, ele diz assim no Salmo 83, ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que aborrece levantarão a cabeça.
astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disserem: vinde e desarriguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, os dos Ismaelitas, de Moabe, os de Agarenos, de Gibal, de Amon, e de Amaleque e a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles braço dos filhos de Ló. Faze como fizeste a Midian com Cícera, como Jabim na ribeira de Quismon. Então, quando a gente olha as nações que se levantam contra Israel, que é uma profecia de Asef, nós vamos ver conhecidos de Israel desde o início. Aqueles que estão sempre se levantando contra eles. Aqui nós vemos povos que acompanham Israel desde que eles são nações, desde que eles se levantaram como nação, são perseguidos. Então, são nomes de localidades que estão ali ao redor de Israel, no Oriente Médio. Diferente do que muitos falam, nós vamos ver toda a Bíblia apontando para um único lugar. Queridos irmãos, nós estamos na reta final. E aqueles que conseguirem compreender as Escrituras terão bagagem para o fim. Não se trata agora de curiosidade, mas de bagagem para ajudar o próximo e se ajudar também nos últimos dias. Quando a gente olha aqui, nós vamos percebendo as localidades, as nações que o Senhor vai falando e mostrando para a gente. Nós olhamos sempre em Ezequiel e a gente vê também em que nações o Senhor vai falando que se levantará. E de ti, Ezequiel 38:4, e de ti farei voltar e porei anzor nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão grande, com escudo e rodela, manejando toda a espada, persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togama e a banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e sirva-lhes tu de guardas. Então, quando você começa a ler e perceber os nomes que o Senhor vai falando, são povos que estão ao redor de Israel, porque os profetas vão dizer: do norte virá o fim de Israel. Você vai ver que vai subir um exército de milhões, de 200 milhões de homens, 200 milhões de soldados subirão para atacar Israel, vindo da Turquia. O Senhor vai dando os espaços, mostrando para a gente de onde surge. Deus nunca falha. As Escrituras já estão aqui. Alguns falam o Taná, enfim, seja qual for, Antigo Testamento, Velho, enfim, são as palavras do Eterno. Elas se cumprem na tua vida. Se envolva com essa palavra. Medita nela de dia e de noite, porque ela será remédio, ela será socorro, ela será luz para os dias de treva. Os dias de trevas estão chegando. Os últimos momentos estão chegando. Todo aquele que tem o Espírito de Deus já sabe. Muitos ímpios
ímpios já dizem, algo estranho eu percebo. E realmente estamos nos últimos tempos. O maligno está à cerca. O maligno está se preparando para se manifestar. O homem do pecado, o anti-messias, o iníquo. E como foi dito pelo apóstolo, o anticristo. Ele está à porta de se manifestar. E não será uma brincadeira. Não será um homem qualquer. Não será um homem em que as pessoas vão duvidar, mas um homem de personalidade, um homem de respeito, será respeitado. Esse homem ele vai ter a capacidade de ir a órgãos respeitados da mídia falar. Esse homem poderá falar na ONU. Esse homem vai reunir nações com ele e ele vai conseguir mudar os pensamentos. Nós não estamos falando de uma brincadeira. Esses homens estão levando tudo a sério. Eles estão preparando o último golpe para levantar o último império. O último império está diante dos seus olhos se formando. A Bíblia nos diz de onde sairá: do Oriente Médio. A Bíblia diz que o homem do pecado ele nasce em uma cidade chamada Mossul. Mas a Bíblia diz que ele vai governar desde a Turquia e de lá ele vai avançar para Israel através do Eufrate. Irmãos, não sabemos claramente, mas nós vamos buscando e os dias vão clareando as nossas mentes. Se nós estivermos errando aqui ou ali, os momentos finais vão trazer a claridade e a revelação final. Nós vamos ver os Estados Unidos, que hoje é uma grande nação, perdeu seu lugar para um império. Porque nós veremos o império. Aqui diz que no tempo final se levantará 10 nações, uma coligação do Oriente Médio com 10 nações. E essa coligação do Oriente Médio que se levanta com 10 nações, eles vão se degladiar, destruindo 3 nações. Ficarão 7. E a Bíblia diz que esses 7 reinos que estão ali, que vão receber a coroa nos últimos dias, um pequenininho. Irmãos, não é um homem grande, é um homem pequenininho, bem pequenininho. E ele vai despontar de entre os 7. E ele vai despontar, de entre os 6, né? Ele vai despontar de entre os 6. E ele será o maior de todos. E aí darão o poder a esse chifre que era pequeno. E esse chifre que era pequeno, ele será o 8º rei. É isso que diz a profecia. Esse será o 8º rei. E ele governará para os últimos dias. Queridos irmãos, nós estamos em momentos finais. Então, eu botei um versículo lá que não era meu, que diz que as escrituras estão sendo cumpridas. E nós temos o privilégio de saber antecipadamente, porque o Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado as escrituras. Então você, meu irmão, você tem, depois não poderemos dizer, Senhor, nós não sabíamos, Senhor, nós não conhecíamos, porque aqui está o poder de Deus. A palavra diz que aqui é o poder de Deus para a nossa vida. Então, vamos tentar buscar a palavra, vamos tentar ler, tentar compreender para os últimos dias. Queridos irmãos, espero que vocês continuem orando por mim,
buscando pela minha vida, pela vida da minha família, porque quando a gente busca entender a palavra, nós no mundo espiritual nós somos combatidos, mas o sangue do Senhor tem poder. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, queridos irmãos, para esses últimos dias. Vão ser dias que vão precisar se levantar guerreiros para lutar, irmãos. Vão precisar de guerreiros, porque você precisa estar forte. A palavra diz assim, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, seja forte agora. Seja forte, busque ao Senhor, ore. E eu espero que você dê seu like, compartilhe, deixe seu comentário para nos ajudar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.